E aí pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. O vídeo de hoje é bem mais tranquilo, né? Não é tanto conteudista quanto os outros. Eu só queria mostrar, compartilhar com vocês umas metas de leitura até o final do ano. Recentemente foi meu aniversário, então eu ganhei alguns livros, né? Ou comprei alguns livros novos. Entre eles estão livros que no início do ano eu coloquei que eu realmente em 2024, sim ou sim, iria ler alguns deles. Então bora, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu compartilhar aqui rapidamente com vocês. Esse vídeo era pra eu ter gravado há umas semanas atrás, então eu iria incluir esses dois livros, só que eu já acabei de lê-los, o Dom Quixote e As Ideias Têm Consequências, do Richard River. São dois livros que eu queria ler já há muito tempo, mas enfim, vamos lá. Por que que eu escolhi livros de literatura, né? Eu realmente acredito que quando a gente quer começar a desenvolver o hábito da leitura, uma hora ou outra a gente precisa se deparar com os clássicos, né? Os clássicos da literatura. Por isso eu escolhi Shakespeare e Miguel de Cervantes, era um livro que eu já tinha, então eu falei, vou começar vou começar com o que eu tenho. Eu tinha esse livro já na minha estante há um bom tempo, eu resolvi pegar para ler ele pela primeira vez, do início ao fim, cara. Sensacional, tá? Eu já preparei um vídeo exclusivamente sobre Dom Quixote, vou postar aqui daqui o tempo para vocês. Então eu escolhi o Shakespeare, que eu entrei numa livraria há um tempo atrás, né, nas férias, e comprei esse livro, comecei a ler, quase que eu li muita, grande parte dele, tá? Só que não foi uma leitura tão aprofundada ainda, então eu queria relê-lo de forma mais concentrada, de forma mais calma, tranquila e tudo mais. Então, aqui já tem então dois livros que eu gostaria de ler até o final do ano. Um eu já consegui ler, que é o Dom Quixote. Esse aqui tá na metade. Outro, Flores do Mal, do Charles Baudelaire. Esse aqui é um livro que, na verdade, são poemas, né? Então, não é um livro, um conto, uma literatura com início, meio e fim. Na verdade, são mais pensamentos do autor sobre assuntos, né? Então, ele fala aqui do o castigo do orgulho, e aí ele faz um poema sobre o tema. Então são vários temas que ele faz poemas, e eu tô numa vibe, né, que inclusive eu comprei 3 livros com essa mesma temática de poemas e poesias, porque eu tô concluindo basicamente que existe uma grande sanidade na imaginação. A partir do momento que a gente começa a desenvolver mais nossa imaginação, a gente, cara, é de certa forma muito benéfico para qualquer pessoa desenvolver a sua imaginação, desenvolver esse lado mais poético, digamos, entendeu? Então você olha para a realidade e vê ela de forma mais poética. Eu realmente acredito que isso ajuda muito para as pessoas que querem desenvolver de certa forma uma vida de estudos, uma vida intelectual e também desenvolver esse espírito contemplativo. É bom você ler poemas, porque você percebe como os poetas veem o mundo. E é por isso que eu comprei. Tem mais 2 livros que estão lá em cima, depois eu vou mostrar para vocês, que são livros de poema que eu tô gostando de ler. Uma coisa, esse é um dos livros, deixa eu beber meu café aqui. Esse é um dos livros que eu acho que eu não vou conseguir ler até o final do ano. Eu acho que quando o ano acabar, eu não terei acabado esse livro, simplesmente pelo fato de que eu acho que esse é um tipo de leitura que a gente tem que fazer de forma mais lenta, o mais lento possível. Por exemplo, eu mostrei aqui para vocês que são vários temas e ele faz vários poemas, né? Um conjunto de poemas. Portanto, João Dias, vejo que a forma mais proveitosa de eu ler esse livro seria lendo um poema por dia ou 2 no máximo. Não é um tipo de leitura que você senta e você vai lendo absurdamente. Eu acho que eu não consigo aproveitar muito da leitura. Tem certos tipos de livro que a gente precisa dar um tempo para que aquele conhecimento se sedimente em nós e seja mais... se aprofunde em nós de certa forma, entendeu? Seja mais proveitoso. Tem outro livro que eu tenho lá em cima também, chama Imitação de Cristo. Eu faço exatamente isso, eu leio uma parte por dia só. Eu nunca leio mais que 2 capítulos do livro, porque é uma quantidade absurda de conteúdo em 2 páginas, sacou? Então eu acho melhor eu ler essas 2 páginas e ficar pensando, esperar um pouco, tentar refletir sobre o que ele falou. É a mesma coisa que eu vou fazer com esse poema, né? Com Flores do Mal, eu vou ler um pouco todos os dias. Então não sei se no final do ano eu teria acabado esse livro. Mas eu acho que é bem legal eu ter um poema assim, dentre os meus livros dentre as minhas metas de leitura. Eu tava aqui, literatura, poemas,
e agora vem como mais... seria livros mais filosóficos, digamos assim. O primeiro deles é As Ideias Têm Consequências, que é basicamente o Richard River, ele faz como se fosse um resumão, assim, de como a gente chegou nessa decadência moderna, sacou? Então, como as ideias influenciam as nossas ações e como a baixa qualidade de ideias formam pessoas mais degradadas, moralmente, espiritualmente, intelectualmente, enfim. Então, quanto pior as ideias que você acredita, pior é a sua qualidade como ser humano. Então, o Richard River, o título ele é muito bom, As Ideias Têm Consequências, ele vai mostrando então como as ideias influenciaram grandemente a decadência que a gente vê hoje na modernidade, em vários aspectos, como eu já citei. Já faz mais ou menos um ano que eu tenho esse livro e eu finalmente li ele de início ao fim. É uma leitura até relativamente fácil, mas é fácil, porém não desmerecendo ele, né? Existe um grande valor que existem pensamentos profundos, existe uma quantidade de conteúdo absurdo aqui nesse livro, que eu acho que todo mundo uma vez na vida tem que ler, entender mais ou menos as ideias, né? As ideias que nos cercam, as ideias que você acredita. Muitas vezes a gente acredita em várias coisas, a gente tem vários pensamentos que, na verdade, não são nossos, vêm de outras pessoas, e é importante a gente entender mais ou menos como funcionam as coisas que a gente acredita. Das Ideias Têm Consequências, eu passei para esse, que é o livro que eu estou lendo agora, que é a Ortodoxia do Chesterton. É um livro que eu recentemente coloquei as mãos nele, veio um amigo meu aqui me visitar, e aí ele trouxe para mim esse livro do Brasil, então tá em português, né? É muito bom ler um livro em português. Ortodoxia é mais... Chesterton, para quem não conhece, é um cara que anda aí de mãos dadas com C.S. Lewis e Tolkien, entendeu? São, assim, os três escritores ingleses fenomenais, mais atuais, né? Digamos, ali do século XX. O que o Chesterton faz nesse livro é basicamente uma defesa da fé cristã. O Chesterton é um intelectual e, como intelectual, importava para ele a verdade. Então, nesse livro aqui, ele mostra como que ele foi buscando a verdade, como que ele quase que inevitavelmente caiu, entre aspas, né? Chegou no catolicismo e como isso foi a resposta para as suas perguntas. Basicamente a sua jornada espiritual e os paradoxos que tinham nos outros tipos de pensamento, nas outras filosofias de vida que não eram a fé cristã, entendeu? Como eu disse, né? Eu recentemente comecei o livro, então eu não consigo trazer aqui muito conteúdo sobre ele. Eu só sei que o Chesterton, se tem Chesterton, cara, com certeza é coisa boa, porque ele escreveu muita coisa durante a vida, é um intelectual fenomenal, intelectual inglês fenomenal. Eu sou cristão, né, e isso não é segredo para ninguém, então é um livro que realmente me ajuda bastante, que tem me ajudado, que tem sido útil para mim. Como eu disse, é aquilo, né? Você tem as suas ideias, mas busque de onde vêm as suas ideias e tente fundamentá-las melhor. É isso que eu tenho tentado fazer com a minha fé. Eu tenho tentado fortalecê-la cada vez mais com esses tipos de leitura. E por último, mas não menos importante, é que a gente pode colocar um livro como sendo mais de vida intelectual e de formação pessoal, que é O Homem Medíocre, do José Ingenieros. Deveria ser horrível você ser primo desse cara, porque, olha só, José Ingenieros nasceu em 1877, morreu em 1925. Então ele era médico, psiquiatra, criminólogo, docente, escritor e ensaísta. E aí, é só isso, e ensaísta. Esse livro, eu entrei numa livraria há um tempo atrás e o título dele me chamou muito a atenção, porque eu tinha acabado, eu acho que eu tinha no dia postado o vídeo, que tá inclusive aí no card, sobre como sair da média, né? Eu falando que você deveria sair da média, as pessoas deveriam sair da média. E aí eu me deparei com esse livro, O Homem Medíocre, comprei ele recentemente, cara, eu já comecei a ler e é muito absurdo de bom. Então ele coloca ali como a mediocridade e o paralelo dela, né? O contrário dela seria o idealista. Existe a pessoa medíocre e existe a pessoa que é um certo idealista. Como é que funciona essa tal desse idealista? Basicamente, a nossa imaginação ela consegue buscar uma perfeição das coisas. E buscando uma perfeição das coisas, a nossa função é tentar atingir essa perfeição. Beleza, como que isso funciona na verdade, né?
Eu, João Dias, qual que é o máximo de perfeição que eu posso atingir nas minhas áreas aqui, né? Na leitura, não sei o quê. Bom, é ler tantos livros? Beleza, eu vou tentar então atingir essa minha perfeição. Eu vou tentar buscar esse meu ideal de vida. É isso que ele está falando. Os medíocres não têm isso. Os medíocres não se importam com esse certo ideal, não se importam com essa busca pela excelência, digamos, entendeu? Então ele vai colocando sempre em contraste um com o outro. Ontem, né, eu abri esse livro aqui, mas lá pra frente, eu não cheguei nessa parte ainda. Só que ele fala aqui exatamente, ó. A mediocridade pode se definir como a ausência de características pessoais que permitam distinguir o indivíduo em sua sociedade. Ou seja, o medíocre é aquele cara que é igual a todos os outros, entendeu? Você olha assim, para uma quantidade grande de pessoas, você não consegue destacar uma pessoa ali diferente das outras. Você não consegue destacar uma pessoa mais elevada, digamos, né? Você não vê característica nenhuma que se sobreponha sobre as outras pessoas. Esses são os medíocres. É bem legal porque você começa a entender o que é uma pessoa medíocre e você tenta buscar não ser essa pessoa medíocre. É exatamente esse o objetivo de eu estar lendo esse livro agora. Uou! Então era basicamente isso. São esses os livros que eu quero ler até o final do ano. A gente ainda tem 2 meses e um pouquinho até o final do ano. 2 desses livros eu já consegui ler, que eram o Dom Quixote e As Ideias Têm Consequências, então eu já posso descartar aqui. Em breve eu vou postar um vídeo sobre o Dom Quixote, muito interessante. E aí então eu tenho esses 4 livros que eu vou tentar ler até o final do ano. 4 livros. E eu vou tentando, paralelo a isso, né, ir escrevendo aqui as minhas ideias, os meus pensamentos, o que eu tenho aprendido com esses livros. Porque, veja, é muito legal que uma coisa que eu tenho reparado é que existem grandes autores do passado que eles faziam esses livros chamados Pensamentos, né? Que eles publicaram livros chamados Pensamentos, ou Meditações, ou Reflexões, enfim. Eu tenho o caso do Pascal, por exemplo, tem o caso do Marco Aurélio, que é os caras que, basicamente, eles escreviam as suas ideias que eles tinham, e deixava ali registrado. Então eu estou tentando fazer isso também. Eu escrevo, sei lá, eu busco um tema e eu começo a escrever o que eu sei sobre esse tema, o que eu penso sobre esse tema. Eu leio um fragmento de um livro, eu começo a escrever. Eu também vou lançar, eu também vou subir em breve um vídeo só sobre escrever. Então era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês no vídeo de hoje. Só compartilhar aí minhas metas de leitura até o fim do ano. Então tem mais 4 livros aí para eu ler. Eu tô empolgado, tô realmente muito empolgado. Se você tiver alguma sugestão de livro, né, para eu ler ainda esse ano talvez, ou então algum livro que você quer ler esse ano, deixe aí nos comentários. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Curta, compartilhe e se inscreva se você não é inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!